Olá, bom dia, paz seja convosco. Hoje eu quero falar um pouquinho do livro de Salmos. Salmos é tão interessante que ele é um conjunto de livros, de 150 livros de Salmos. E é interessante que o Salmo maior é o 119, né? E o menor é o 117. Interessante que os salmos são escritos por vários autores, né? E o maior deles, o autor é Davi, o rei Davi, né? E temos Salomão também, Coré, os filhos de Coré, Asaf, temos tantos outros. E o Salmo 90 também, que a gente acha que poderia ser um dos salmos mais antigos que contém na Bíblia, porque é escrito por Moisés. E os salmos nos abordam assim diferentes temas, porque Davi, ele era segundo o coração de Deus, e ele fazia salmos de adoração, de louvor, mas também tinha salmos de lamento, de ação de graça, de busca espiritual. Quando ele estava triste, ele buscava em Deus, ele orava. Tinha muitos salmos, são oração que Davi fazia, né? E Davi teve muitas coisas erradas na vida, traiu muitas coisas, mas ele nunca deixou de amar a Deus. Ele sempre foi temente a Deus. Mesmo fazendo as coisas erradas, ele pedia perdão a Deus e fazia o que era certo, pedir perdão a Deus, orar, lamentar, dar graças por tudo que ele teve. Por isso ele foi um grande rei, que tudo o que ele fazia, ele dedicava ao Senhor. E o que ele fazia de ruim, de mal, ele pedia perdão a Deus, mas nunca ele negou Deus. Deus sempre foi tudo para ele. Foi a vida dele, foi a espiritualidade dele, foi Deus. Mesmo ele fazendo coisas erradas, mas como diz o ditado, quem não faz coisas erradas, né? E esses salmos, ele tem muitos conceitos, né, que a gente usa, né? A gente usa muito, né, nas orações, né? Nas condições que Deus nos dá de encontrarmos o Salmo no Novo Testamento. A gente encontra lá 80 vezes salmos no Novo Testamento. Inclusive eu vou dar dois exemplos aqui do Salmo. O Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é o meu pastor. O Senhor era o pastor de Davi. Davi depois foi pastor de ovelhas, mas o pastor verdadeiro dele foi Deus, que ele adorava em santidade. E lá em João 10:11, que fica no Novo Testamento, também fala sobre o bom pastor. Quem é o bom pastor? É o nosso Deus, é o nosso Jesus. Então ali tem o Salmo 23:1 e João 10:11, que é a mesma ênfase de o Senhor é o bom pastor. E lá em Salmo 78:24 fala sobre Jesus, o pão do céu. E em João 6:31 também fala do maná que caiu do céu. Eu vou ler ali então João 31, que fala, João 6:31, que fala assim: os nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, dá-lhes de comer do pão do céu. E fala o mesmo lá em Salmo 78:24, que é uma grande verdade
de Deus, né? Salmo 78, 4. Na verdade é 24, perdão, 24. 78, 24. Fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu, que é o mesmo maná, o pão que caiu do céu. E lá em João 10, 11, que fala assim: o Senhor, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, que é o mesmo Senhor é meu pastor e nada me faltará, que nós somos as ovelhas dele. E é muito interessante também que o Salmo é citado no Novo Testamento 80 vezes. 80 vezes é citado esse Salmo lá no Novo Testamento. E eu achei muito, assim, uma curiosidade, né? Que é do mundo, do dia a dia, mas que nós temos a referência na Bíblia. Os 7 pecados capitais têm referência na Bíblia. Todos em Salmos. Salmo 6 é a ira. Salmo 32 é o orgulho, a soberba. Salmo 35, a gula. Salmo 51, a sensualidade, a luxúria. Salmo 102, a avareza. Salmo 130, a inveja. E o Salmo 143, a preguiça. Então, eu achei isso muito interessante, falar que está na Bíblia, esses 7 pecados capitais que falam, né? Então, realmente, o que está na Bíblia é a verdade. E a verdade de Deus. E o que está na Bíblia, todo dia se renova. A palavra dele se renova todos os dias em nossa vida. Então, esses salmos, pegue para você esse salmo aí, o dia que você tiver com vontade de falar com Deus, vai na Bíblia, tem salmo de oração, tem salmo de busca de espiritualidade, tem salmo de ações de graça, se você quer agradecer a Deus, tem salmo de louvor, tem salmo de confiança, tem salmo de meditação, tem um salmo de desabafo com Deus, várias coleções desses salmos é de esperança em Deus, esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. E então eu acho interessante assim falar sobre salmos, não que só vamos ler salmos na Bíblia, mas é interessante que salmos tem tudo o que nós precisamos ali. Desabafo, oração, confiança, dedicação no nosso Pai Celestial. Davi, quando estava triste, corria falar com Deus. E é o salmo de oração dele. Porque Davi era temente a Deus. Apesar de todas as falhas dele, ele era temente a Deus, nunca deixou de temer a Deus. Por isso ele era um homem, foi um grande rei, um rei que teve muitas coisas, um rei que teve muitas vitórias nas guerras, porque ele colocava Deus na frente dele. Tudo que ele ia fazer era Deus em primeiro lugar, era Deus na frente. Por isso que ele ganhou muitas guerras, foram ganhas por eles, muitas vitórias ele teve. Claro que ele teve desertos, ele teve lutas, teve batalhas, porque ninguém ganha uma guerra sem batalha. E ele teve grandes batalhas, mas ele era um homem estrategista. Ele sabia fazer as estratégias para ganhar as guerras. E Deus também estava no comando da vida dele para ganhar as guerras.
Então, que você pegue para você o livro de Salmos, para você meditar. Leia cada dia um livro de Salmos. Comece nesse novo ano de 2024 lendo Salmos. Que você comece a ler Salmos, porque é muito interessante para você começar a renovar as suas forças, a sua mente, renovar uma vida abençoada com Deus, uma vida de ser temente a Deus e confiar no Deus poderoso que deu seu Filho Jesus Cristo naquela cruz para morrer por nós. Então nós somos maravilhados, nós somos agradecidos, porque a graça dele nos basta para nós vivermos em comunhão com ele, com nossos irmãos e também estarmos orando pelas pessoas que, apesar de estar a palavra de Deus nas televisões, nas rádios, nos jornais, nas pessoas falando, ainda tem pessoas que não conhecem Jesus, esse Jesus amoroso, esse Jesus que nós podemos confiar nele. Então esse Jesus que morreu por nós e está lá em cima no céu, intercedendo por Deus sobre nossas vidas, cuidando de nós a cada instante. Por isso nunca devemos desistir de falar com Deus, mesmo que nós estejamos numa batalha, num deserto, mas se nós tivermos fé em Deus, nós venceremos as batalhas e ganhamos a guerra, porque nós com Jesus nós somos mais que vencedores. E é por isso que eu oro sempre, agradecendo a Deus pelas lutas também. Nós temos que agradecer pelas lutas, pelas batalhas, porque é um aprendizado para nós, é um aprendizado para nossas vidas, nossas lutas, nossas batalhas, porque se não tiver luta, não tiver batalha, a gente não aprende nada com a vida, a gente não aprende a ter a vitória. Por isso nós cremos que, através de Jesus Cristo, nós sempre vamos ter, no final, a nossa vitória grandiosa. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz, pela Tua companhia, ó Deus, pelo este mundo, Senhor, que estão em guerra, Senhor, mas a Tua palavra confirma que tudo que está na palavra irá acontecer. Nós, como cristãos, nós já sabíamos o que está para acontecer. Nós lamentamos, mas nós estamos sempre orando para que o Senhor tenha misericórdia deste povo que está sofrendo, Senhor. Olha por esses países em guerra, Senhor, Gaza, Israel, que Deus possa colocar a mão poderosa sobre essas pessoas, Senhor. Que eles não desistam, mesmo eles estão lá sofrendo, mas que eles creiam, salvem a sua vida, peçam perdão a Deus e tenha a salvação garantida em Jesus. Venha, Senhor, abençoar o nosso país também, Senhor, que precisa muito de oração, precisa de diálogo, precisa de pessoas honestas no governo, Senhor, para ajudar esse povo que tanto sofre, Pai. Esteja abençoando cada um, Pai. Abençoa toda a família que faz parte da família de Deus. E que nós possamos orar pelas pessoas, falar sobre esse grande amor de Deus para conosco. Perdoa, Senhor, nossas falhas, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe o seu dia.